Olá, muito boa tarde. Com os alunos a regressar em massa às escolas, vale a pena olhar os projetos educativos e o trabalho de estabelecimentos de ensino com propostas onde a matriz cristã ganha dimensão no crescimento de cada aluno. Entre nós, dois membros da direção da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, Fernando Magalhães, que é o presidente da APEC, e também Jorge Cotovio, o secretário-geral desta associação. Muito obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Estamos no arranque de um novo ano. Fernando Magalhães, que se espera que seja diferente daquele que passou, que certamente mobilizou muita gente, muita energia, foi muito difícil, mas também deixou algumas capacitações para problemas que podem aparecer, não é? Sim, diferentes são todos, mas espera-se que a esse nível este seja diferente, não do último, dos últimos, não é? Não podemos esquecer-nos que estivemos neste contexto nos 2 últimos anos letivos. De facto foram grandes desafios, tivemos a oportunidade aqui de partilhar convosco também exatamente isso no quadro da vida das escolas católicas, mas foi como dizíamos e sempre dissemos, não há que enterrar cabeças na areia, é assim e portanto vamos ao trabalho. Muita coisa teve de acontecer em termos de adaptação de todos, como já tantas vezes foi dito, mas também seguramente coisas que não desejamos que se reeditem, mas não deixaram de trazer desafios para as escolas, até pela própria desinstalação, digamos que dispensávamos todos, mas este desinstalar-nos é também muito importante, e este foi um desafio de desinstalação que concorreu também para que algumas coisas, porventura, até perdurem e fiquem nos nossos projetos, de forma que não esperaríamos, não teríamos preparado desse jeito, mas quem sabe também deixarão rastros positivos para alguma coisa que venha a acontecer no futuro. Claro. Jorge Cotovio, há aqui esta matriz cristã que define também estes projetos educativos da escola católica, além da competência científica dos currículos, há também esta proposta acrescida e que a escola católica assumiu desde logo é um elemento valorizador também deste percurso académico dos alunos. Sem dúvida nenhuma, as escolas católicas, por isso mesmo, também são muito procuradas pelas famílias, porque têm realmente uma matriz carregada de valores humanos e cristãos, e também são procuradas por famílias que não são cristãs, precisamente por esses valores humanistas que são. É pena que nem sempre a escola católica seja valorizada convenientemente pelos poderes políticos, e nós temos assistido nos últimos anos, precisamente, a encerramento de algumas escolas católicas emblemáticas que fizeram um serviço de educação ao longo de décadas e que deixaram de fazer por falta de financiamento público ou por outras razões, mas principalmente por falta de financiamento público. E notam que a escola católica continua a ser bastante procurada? Sem dúvida nenhuma. E seria muitíssimo mais procurada se, em vez de cobrar propinas, se houvesse um ensino gratuito, se houvesse a tal liberdade de escolha e os pais não tivessem que ter encargos acrescidos, não temos dúvidas nenhumas que as escolas católicas estariam todas cheias. É um assunto que já iremos abordar também. Falávamos há pouco, referia esse elemento particularmente interessante, que é a procura da escola católica por pais encarregados de educação com outras identidades religiosas. Isso acontece, nomeadamente no Externato Frei Luís de Sousa, vão tendo alunos também já com tons de pele diferentes, mas também com tons religiosos, não é? E culturais bastante distintos. Como é que a escola católica trabalha esta pluralidade, esta diversidade? As escolas traduzem o tecido social. E, portanto, se o nosso tecido social é cada vez mais multicultural, multicolorido, muito policromático, é natural que as escolas o sejam também. Percebo bem aquilo que o Henrique pergunta, no sentido de, então, mas estas que têm esta matriz identitária católica, depois acolhem também de outras tendências religiosas, de outras orientações religiosas? Sim, como de tudo.
Imagina a nossa sociedade, ainda que sem outras tradições ou confissões religiosas. Teríamos nas nossas escolas católicas pessoas que o são católicos e que escolhem a escola católica exatamente por isso, como outros para quem a componente religiosa ou é indiferente, ou contextos familiares em que a questão religiosa é indiferente, não é, mas que se associam ou subscrevem estes projetos educativos para os seus filhos exatamente por aquilo que o Jorge dizia, pelo quadro dos seus valores humanos e naturalmente, pelos valores cristãos que reconhecem como referentes e, portanto, também desejam, independentemente da componente religiosa, para os seus filhos. Com uma sociedade cada vez mais multicultural, efetivamente, acabam por acontecer essas metices também. O Henrique perguntava concretamente pelo Estado de Frei Luís de Sousa, pelo Estado de Frei Luís de Sousa respondo, mas traduzindo a realidade de muitas das nossas escolas, em particular cada vez mais aquelas onde, ou de grandes centros urbanos, ou de localidades onde efetivamente essa realidade diferente, cultural e religiosa também existe. No Frei Luís de Sousa temos aqueles que nos procuram de famílias católicas e com empenho eclesial e convivência comunitária, como aqueles de católicos de uma componente mais tradicional de herança familiar, como os da indiferença religiosa, como os outros também. Nós temos um conjunto de famílias islâmicas connosco que nos procuram exatamente pelo quadro da formação, que sabem que, não obstante não ser a componente religiosa que é da sua própria confissão, do seu credo, mas sabem que é uma componente religiosa, espiritual, com atenção para o transcendente, e portanto colocam-nos lá. E os pais, ao subscreverem ou irem inscrever os seus filhos, verbalizam-no desta forma. Como os temos ortodoxos, como os temos de tradição, enfim, é católica, mas de rito oriental, como os temos evangélicos, da Aliança Evangélica, irmãos presbiterianos, batistas, metodistas, acabamos por ter essa diversidade. Se me permite contar uma pequena história que eu acho que ilustra isto muito bem, nós temos, enfim, não identificando aqui as coisas, há um gesto que para mim fica sempre marcante. Há uma família islâmica que invariavelmente nos natais faz uma oferta ao colégio. E eu vou passar a publicidade, como é evidente, à empresa de proveniência da oferta. Mas, invariavelmente, é um prato de uma conhecida empresa deste país que se dedica a porcelanas e quejandos, da coleção Presépio. E essa família islâmica, no dia, por ocasião de Natal, aquilo que faz é invariavelmente esta oferta desde há tanto tempo. O ano passado esgotou já essa coleção completa da linha Presépio e fez uma outra, mas não deixa de haver esta marca. Como no início do Ramadão, quando eu estou à porta do colégio, às vezes a saudar os alunos, as famílias, não deixo de desejar o bom Ramadão e o feliz Ramadão àqueles que são islâmicos, ou sinalizamos a Epifania ou a Páscoa, não a celebramos, como é evidente, não é? Mas são alunos nossos que estão lá dentro e, portanto, que sinalizamos também como celebrando aqueles que são os atos da nossa fé, na altura certa do nosso calendário. Claro, Jorge Cotovia, é também um desafio este que passa pelo Colégio Conciliar Maria Imaculada, ao qual está ligado, embora representem hoje aqui a APEC na sua generalidade, mas sentem aí também este desafio da pluralidade e da convivência entre todos. Eu penso que todas as escolas católicas têm experiências a este nível, umas mais do que outras. Nós também temos alunos sírios, temos alunos chineses, temos alunos brasileiros e de outras nacionalidades também, e também de outras religiões. E aceitam o nosso projeto educativo e nós também respeitamos, naturalmente, a religião deles e há uma coexistência pacífica que é admirável. A escola católica também tem essa marca, não é? E por isso é que é católica, não é? Acolhe todos. E portanto, é uma marca que nós queremos continuar a explorar, porque cada vez mais vamos ter escolas interculturais e interreligiosas. Agora, há uma realidade que é difícil à escola católica e que a escola católica não gostaria de ser, que era uma escola para a elite, não é? Estar reservada apenas àqueles que lá podem estar ou que têm condição económica que o permita. E nesse aspecto há um trabalho que vem de longe no sentido de sensibilizar as instâncias governativas para uma outra forma de olhar a educação. Sem dúvida, a Escola Católica, para cumprir a sua missão genuína, tem que ser aberta a todos.
para ser aberto, e principalmente aos mais desprotegidos da sociedade. Como tal, tem que oferecer, dar, não cobrar propinas. Isso só é possível se houver um financiamento público. E, infelizmente, ou melhor, havia escolas com contrato de associação que proporcionavam para muitas milhares de famílias precisamente esse ensino gratuito. Infelizmente, desde há 5 anos, 6 anos, que passaram de 80 ou 90 escolas no total com contrato de associação para cerca de 30. As escolas católicas eram cerca de 27 e neste momento são 7. Portanto, 20 ficaram pelo caminho. Curiosamente, há poucos dias, houve finalmente um governante, o Ministro da Educação, que disse claramente quanto é que ficava o custo de um aluno numa escola estatal. 6.200 euros em média. Nós andamos a dizer há dezenas de anos que um aluno numa escola privada com contrato de associação fica muito mais barato. E é verdade. Neste momento, os dados deste ano, concretamente deste ano, há um diferencial aproximadamente de 3.000 euros, ou seja, uma escola privada com contrato de associação fica mais barato ao Estado, cerca de 3.000 euros. Em vez de 6.200 euros por aluno, fica a cerca de 3.300 euros por aluno. São poupanças verdadeiramente incríveis. Para a opinião pública, estrategicamente movido por setores radicais, normalmente de esquerda, passa precisamente o contrário, que o Estado esbanja dinheiro com o ensino privado. E por causa desta política muito radical, que vai contra, inclusivamente, o que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, que é da efetivação das liberdades de aprender e ensinar, infelizmente tem fechado escolas, como eu disse há bocadinho, emblemáticas. Eu estou-me a lembrar escolas católicas, como o Colégio da Imaculada Conceição em Cernache, como o Colégio de Bustos, como o Colégio Nosso Senhor dos Remédios em Tortozendo, o Colégio de Poiares da Régua, na Régua, dos Salesianos, de União, o Colégio de Rezende, que estavam abertos a populações desprotegidas e tiveram mesmo que fechar porque não tinham outra possibilidade. Não tinham famílias que pudessem pagar propinas. E isto podemos dizer que isto só prejudica a educação nacional e prejudica imenso a própria Igreja. Porque cada escola católica que fecha é a mesma coisa que uma paróquia fechar. E isso entristece-nos e nós, como a APEC, procuramos, juntamente também com a AEP, a Ação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, procuramos fazer uma frente de pressão junto do Governo no sentido de sensibilizar, o que está a ser muito difícil, para esta problemática. O Estado tem que garantir que haja um conjunto de estabelecimentos públicos, mas públicos não têm que ser estatais, públicos de tal maneira que têm que garantir a educação para todos os portugueses. Agora, não têm que prestar esse serviço. E esta parceria pública ou privada que tem feito ao longo dos últimos 50 anos com os privados tem sido extremamente vantajosa para o Estado, que gera poupanças incríveis. Eu fiz as contas de um colégio, o Colégio de Calvão, porque há muitas escolas privadas, escolas católicas e outras com contrato de associação que neste momento estão a viver momentos extremamente aflitivos, muito porque difíceis, 80.500 euros por turma não dá de maneira nenhuma para pagar as despesas. Este valor mantém-se já há uma série de anos. Só o Colégio de Calvão gera uma poupança, por exemplo, este ano, de cerca de 1.300.000 euros ao Estado. Aqui. Mas para a opinião pública não passa esta mensagem. Claro. Os números falam por si, mas a componente financeira é apenas uma, porque depois estamos a falar também de um empobrecimento de uma oferta educativa, não é? É deixar de fora, por impossibilidades económicas, muitos alunos, muitos agregados familiares terem acesso a uma proposta educativa diferente, digamos assim. Claro, é exatamente isso que o Jorge dizia e, portanto, é coartar esse direito que as pessoas têm, que as famílias têm, de terem acesso a essa proposta educativa, que ainda por cima, desculpar-me-ão o termo, mas é imbecil, é cretino. Para além de hipócrita, é imbecil e é cretino. Porque as contas são as que o Jorge acabou de fazer. Ainda por cima o Jorge estudou estas questões do ponto de vista científico, académico, e vamos lá ver, graças a Deus, como o Jorge dizia, há alguém que agora venha objetivamente dizer isto custa tanto, porque dá para perceber o que é que efetivamente se anda a fazer em relação àqueles que se estão a financiar com um valor
particularmente inferior àquele com que, com gáudio, se diz nós gastamos tanto por aluno. Então que o gastem já agora também e corrijam esse erro desde já em relação a todos aqueles estabelecimentos que andam a financiar com uma subvalorização do seu custo real. Porque se reconhecem que, efetivamente, o custo real por aluno é de 6.200 euros, então vamos a tempo então, de corrigir tudo aquilo que, em relação aos nossos atuais projetos, possa acontecer. Com uma particularidade. Acho que também vamos, ainda há tempo, e porventura poderá ser este um momento sério, para se aproveitar para fazer-se uma conversa séria sobre este assunto. E tematizar-se então, ainda com novas linhas, ainda com novas frentes, aquilo que possa ser o financiamento às famílias dos projetos educativos para os quais querem que os seus filhos frequentem. Seja o cheque ensino, seja a educação, os próprios contratos simples e de desenvolvimento que com o Estado estão contratualizados em alguns estabelecimentos de ensino, seja o que for, mas que de facto seja este também um momento para seriamente se corrigir e se poder desenhar situações futuras que possam permitir a essas tais famílias frequentar este tipo de projetos. Nesta luta, nesta interpelação constante que vão fazendo às instâncias governativas, tem sido um caminho muito assumido e essencialmente assumido pela Associação Portuguesa de Escolas Católicas. A Igreja deveria ter aqui uma voz também mais nítida, digamos assim, institucionalmente, seria importante? Sem dúvida. Sem dúvida, é um dever da Igreja defender a escola católica. E podia haver uma intervenção mais forte relativamente a tudo isto. Até porque, se formos fiéis ao magistério da Igreja, a doutrina social da Igreja diz que a lógica é precisamente ao contrário. Isto é, que deviam ser a sociedade civil e a Igreja a prestar este serviço educativo. E o Estado é que era supletivo. É isto que está escrito na doutrina social da Igreja desde Pio XI. E, portanto, é a lógica invertida, porque a lógica que existe desde 76 é precisamente, e anteriormente, no Estado Novo era a mesma coisa. Aliás, era pior porque não havia contratos de associação, portanto, não havia ensino gratuito para ninguém. A lógica é precisamente o contrário, ou seja, tem que ser o Estado a cobrir todo o país, com escolas ditas públicas, que nós eu gosto mais de dizer estatais, porque as com contrato de associação são públicas, não estatais, mas são públicas, abertas a todos também. Portanto, a lógica que tem havido nos últimos 40 anos tem sido precisamente de ser o Estado a prestar tudo e os privados são supletivos. E nós, como Igreja, devíamos defender precisamente o contrário. Isto é um atestado de minoridade a todos nós, privados, a todos nós, sociedade civil, a todos nós, Igreja. Nós temos capacidade de prestar este serviço com altíssima qualidade, melhor do que o Estado. O Estado deve, sim, criar essas condições, regular, inspecionar. Sim, senhor, esse é o dever do Estado, ser supletivo. Esta lógica está a ser extremamente difícil neste momento de pôr em prática, porque não tem havido canais de comunicação com os governantes. Tem sido extremamente difícil manter esse contacto, o que é pena, porque ganhávamos todos. Principalmente ganhavam os alunos e as famílias. São a razão de ser, claro, no fundo da escola. Claro. Estamos a falar de escola católica, destas questões muito concretas e que interessam particularmente também aos encarregados de educação que gostariam de fazer escolhas e assumir essas escolhas de acordo com as suas também linhas de valores e escolher livremente sem estarem coagidos por esta questão financeira tão com esta dificuldade. Mas a escola católica, as realidades da escola católica não é apenas a dimensão fechada das escolas em si, dos colégios. Há uma preocupação, penso eu, também na APEC, de criar um espírito de corpo, não é? De haver uma partilha de experiências pedagógicas entre o que se faz a norte ou o que se experimenta a sul. Esta também é uma realidade da escola católica, perceber esta noção de corpo, esta partilha entre os alunos, até porque há encontros nacionais, esperemos que se possam retomar novamente desta vez. O que é que vão fazendo também para haver esta partilha entre todos? Essa, às tantas, é exatamente a grande preocupação, é de corpo, enquanto do reforço da identidade da escola católica. E eu acho que isso é a razão de ser, em rigor,
da APEC, como associação que congrega as escolas católicas. Obviamente num conjunto de suportes que prestamos às escolas, ou que tentamos prestar às escolas, mas como matriz é essa, é a salvaguarda, o reforço, a afirmação da identidade da escola católica. E isso passa por uma série de ações que se vão sendo dinamizadas ao longo do ano com as nossas escolas associadas. O retomar, que o Henrique referia agora, às tantas é retomar mais presencialmente do que outra coisa, porque nunca as deixamos no passado e mantivemos-las ainda que em formas, ou mais, agora de forma mais recente, híbridas, presencialmente e à distância, mas mantivemos, por exemplo, sempre as ações de formação, as reuniões entre associados, sempre à distância, os conselhos consultivos, os momentos de conselho consultivo da APEC, que são sempre momentos muito, muito curiosos, porque são reuniões que representam, com representantes de todas as sensibilidades, os pais, os professores, pessoal não docente, os alunos, com uma intervenção sempre muito curiosa ao nível dos conselhos consultivos, as direções das escolas, e portanto nunca largámos esses aspectos e portanto fomos continuando. E este ano iremos pela mesma via, temos no plano de atividades já uma série de coisas plasmadas nesse sentido. O ano passado, continuando as ações de formação que já vieram do ano passado. O ano passado tivemos todo o ano muito em torno do desafio do Papa Francisco, com o São José à espreita, e portanto desenvolvemos uma pedagogia de São José também a inspirar a formação dos professores. Dos professores e mais, de pessoal não docente também, depois a pensar levá-lo às famílias, que exatamente nesse sentido, o que é que São José nos traz de inspirador para tudo isto, mas o conjunto das outras ações, também sob o ponto de vista jurídico-laboral, o da proteção das crianças e jovens, que efetivamente perpetuamos agora neste nosso próximo ano. Vai ser muito inspirado este próximo ano já com o olhar sobre a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ em Lisboa, 2023. De resto, a Assembleia dos Jovens deste ano, exatamente, dos jovens das nossas escolas, promovida pela APEC, será exatamente preparatória já da JMJ, e tendo-a como lema, como pano de fundo, e depois o conjunto das outras ações de formação, de congregação, que vamos fazendo. Eric, se me permite, só queria acrescentar uma coisa. Nós fazemos estas ações sempre em sintonia com o Secretariado Nacional de Educação Cristã, com o SNEC. E isso é muito importante, tem sido muito importante esta cumplicidade na visão e na ação. E é bom salientarmos também isto. Sem dúvida. Sim, sem dúvida é importante. Jorge Cotovio, Fernando Magalhães, muito obrigado pela vossa presença hoje aqui e também na Agência Eclésia. Continuaremos a acompanhar certamente as prioridades da Escola Católica. Obrigado pela vossa vinda aqui. A concluir fica ainda essa sugestão para que mais logo se junte ao auditório da Antena 1 pelas 22h45. É nessa hora que pode escutar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.